O evangelho desse 26º domingo é dividido, em certo sentido, em duas partes. Numa primeira parte, Jesus vai nos falar sobre a coerência cristã, ou, dizendo de um outro modo, a união com Ele. E a segunda parte vai dedicada ao tema do escândalo e do pecado. Olhando essa primeira parte, nós começamos com a pergunta ou a reflexão de João a Jesus: Mestre, nós vimos um homem expulsar demônios em seu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus Cristo, nos evangelhos dos últimos domingos, tem ido ensinando ou purificando um pouco a fé dos discípulos, a fé dos apóstolos, aqueles que seguiam com ele, porque percebe que a visão que eles têm não é do todo objetiva, não é a visão que deveria ter, assim como corrige a Pedro quando Pedro repreende ele e outras atitudes. Aqui Jesus também vê a necessidade de corrigir os apóstolos, porque para eles todos deveriam estar seguindo diretamente a Jesus Cristo para poder fazer algo em seu nome. E Jesus Cristo responde: não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Ou seja, ninguém pode fazer algo em meu nome se não me segue. Essa pessoa já seguia a Jesus Cristo, não andava diretamente com os apóstolos, mas seguia, acreditava em Jesus Cristo. E por isso tinha a capacidade de fazer tal coisas no nome de Jesus Cristo. Ele mesmo disse que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Ou seja, estamos falando aqui de um homem que já acreditava em Jesus Cristo e que era capaz de fazer grandes coisas justamente pelo fato dessa fé que tinha. Então Jesus Cristo diz aos apóstolos: as pessoas não necessitam estar aqui todo o tempo junto comigo. Se elas acreditam em mim, eu já estou unido a elas, elas estão unidas a mim. E, portanto, esse é o motivo pelo qual esses grandes sinais acontecem. Quem não é contra nós é a nosso favor. Depois, Jesus Cristo fala: em verdade vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. Tudo aquilo que for feito a nós, porque somos seguidores de Jesus Cristo, não ficará sem recompensa. Para nós, talvez, um dos momentos mais emblemáticos em que vemos isso é quando nós vamos de missões. Aí quantas pessoas nos recebem e nos tratam de modo incrível só pelo fato de nós sermos missionários. E nós sabemos que nós não merecemos nada, mas, na verdade, tudo que é feito não é feito por causa do Padre Ângelo ou de cada um de nós. É feito porque nós estamos indo ao encontro deles em nome de Cristo. Quando nós estamos unidos a Cristo, nós somos um instrumento dele na vida das pessoas que nós encontramos. É o meio pelo qual ele entra na vida, entra na casa, entra em contato com todos os demais. Por isso, é muito importante essa coerência de vida cristã, estar unidos a ele. E isso nos leva, depois, à segunda parte do Evangelho, em que se trata a questão do pecado e do escândalo. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Na nossa vida espiritual, já é ruim pecar. Pior ainda é pecar e, através do nosso pecado, gerar um escândalo e levar aqueles que são mais inocentes a abandonar a fé. E hoje se vê em muitos casos como esses, adolescentes, jovens que deixaram a sua fé pelo mau exemplo de adultos ou por falta de motivação de parte dos adultos. Saibamos então que não basta não pecar, é preciso cuidar para que as minhas atitudes edifiquem e não gerem um escândalo, porque se gera um escândalo, eu vou ter que dar contas desse escândalo que eu estou causando. Melhor seria ter uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, ou seja, algo muito pesado, e ser jogado no mar sem a possibilidade de escapar. Imaginemos essa figura
que Jesus utiliza uma pessoa afundando com uma pedra super pesada amarrada ao seu pescoço. O desespero, a dificuldade, a luta. Escandalizar a um pequeno é ainda pior do que isso. Por isso, dada a coerência que Jesus Cristo nos pedia no início desse Evangelho, nós temos que refletir sobre o modo como nós estamos vivendo a nossa vida, como nós estamos vivendo a nossa fé, e se eu sou um exemplo para as pessoas que estão ao meu redor, principalmente para aqueles mais jovens. Obviamente, nós não vivemos uma perfeição, nós temos defeitos, mas às vezes edificamos mais as outras pessoas lidando bem com os nossos defeitos do que simplesmente fingindo que nós não temos eles. Demos um exemplo de como se deve, assim como os santos fizeram, lidar com seus próprios pecados e edifiquemos assim aos demais. Depois Jesus vai falar: se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas e ir para o inferno. Se teu pé te leva a pecar, se teu olho te leva a pecar. Obviamente nós sabemos que não se trata de literalmente cortar a nossa mão, cortar o nosso pé, ou cortar os nossos olhos, arrancar os nossos olhos. Se trata de olhar para aquilo que realmente me leva a pecar. Muitas vezes quando nós nos confessamos, nós nos damos conta de que os pecados são os mesmos, e que nós estamos repetindo e nós achamos que nunca vamos conseguir superá-los. Muito pelo contrário, se nós estamos repetindo os mesmos pecados, é porque ainda não fomos fundo naquilo que está causando o nosso pecado. É preciso ir até a raiz, matar o mal pela raiz, para que ele não volte a aparecer. Portanto, eu tenho que ser muito sincero comigo mesmo e olhar para aquilo que me atrapalha na minha caminhada de vida, na minha caminhada espiritual. Por isso, devo me perguntar: o que é que hoje me atrapalha? O que me leva a pecar? O que é essa mão, esse pé, esse olho que me leva a pecar? E até que ponto eu estou disposto a arrancá-lo, a tirá-lo da minha vida? Esse é um convite que Jesus Cristo me faz nesse evangelho de hoje, para poder ser coerente, como dizia a primeira parte do evangelho, retirar da minha vida aquilo que gera a incoerência. É melhor entrar no reino de Deus sem algumas coisas do que ter tudo aquilo que eu quero e acabar no fogo do inferno, onde o fogo não se apaga. Então, resumindo, Jesus nos chama a uma coerência de vida como cristãos e, para isso, em primeiro lugar, eu devo estar unido a Ele. E a partir dessa união, os meus atos são atos de um seguidor de Jesus Cristo e, por isso, eu sou um instrumento dele na vida das pessoas com quem eu me encontro. E sabendo que sou um instrumento dele para com as pessoas que encontro, tenho que cuidar para que as minhas atitudes não gerem um escândalo, que o meu pecado não gere um escândalo, principalmente com aqueles mais jovens, com os mais pequenos. Então, revisemos hoje a nossa vida, analisemos hoje a nossa vida, a nossa coerência, as nossas atitudes e nos perguntemos se estamos sendo realmente esses seguidores de Jesus Cristo que nós deveríamos ser. Se eu estou disposto a retirar aquilo que me atrapalha, muitas vezes nós achamos que nós estamos buscando uma verdadeira felicidade quando nós estamos nos enganando e só encontrando tristezas. E tenhamos a coragem, peçamos a Ele a coragem para poder retirar da nossa vida aquilo que nos atrapalha, que nos leva não ao reino dos céus, mas ao fogo do inferno.